18º volume da obra. A luta do nada acaba em nada. A célebre jornada dos encantados sempre foi uma aventura inglorificada, porque quiseram fazer do nada o tudo, e o tudo sempre foi aparente. Daí a razão do sofrimento, a razão do desequilíbrio, porque quiseram fazer do nada tudo ser. Quiseram fazer do nada o tudo, e o nada não podia ser. Quiseram fazer do nada a boniteza, a beleza. Quiseram fazer do nada maravilhas. O que valem as maravilhas do nada? Nada, porque tudo acaba em nada. Que vale a beleza do nada? Nada, porque tudo acaba em nada. O que vale o bem aparente do nada? Nada, porque tudo acaba em nada, por tudo ser aparência. Então, por quererem fazer do nada aquilo que o nada nunca pôde ser, não podia haver boa correspondência, e por isso tudo de mal a pior. Quiseram fazer do nada aquilo que o nada não é. Quiseram fazer o nada como se o nada tudo fosse, esquecendo que o nada nada é. O nada, nada sendo, qual é o valor do nada? Nada. Tudo é aparência, ilusão, fantasia, arte e nada mais. Por isso, tinham mesmo que, desse jeito, nunca poder acertar, e sempre por acertar, porque o nada acaba em nada. Quem luta pelo nada não está adiantando nada, e por isso, quanto mais procuram endireitar, mais tudo se multiplica ao contrário, tudo piorando, tudo a piorar. Vejam que nunca poderiam acertar coisa alguma. Por isso, no mundo, nunca houve paz nem sossego, por viverem lutando por uma causa perdida. Qual é a causa perdida? O nada. Quem luta pelo nada não está adiantando nada, está perdendo tempo e multiplicando o sofrimento de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras. Se o nada tudo fosse, então viveriam de bem para melhor. Mas, como o nada nada é que todos têm vivido de mal a pior. Então, o que adianta lutar para não encontrar o desejado, para não encontrar a paz, para não encontrar o sossego, para não encontrar a felicidade, como até hoje todos estão por encontrar? Tudo isso por estarem na categoria de animal racional. Tudo isso por estarem na categoria de inconscientes. Quem luta pelo nada é um inconsciente, porque está perdendo tempo com o nada. Quem luta por uma causa que não adianta nada, sofre e por isso estão aí todos sofrendo, todos lutando, todos guerreando por vencer os seus ideais, para ver se encontram a paz, para ver se encontram o sossego, para ver se acertam, e tudo por acertar. Tudo de bom que procuram por encontrar, porque na luta do nada a correspondência é somente o sofrimento. O nada, aparentemente tudo é, mas verdadeiramente nada é. Por ser tudo aparência, e aparências não são verdades. Quem luta dessa maneira está lutando em falso, nunca encontrando o desejado, e por isso dizendo: é verdade, quanto mais eu luto, mais eu sofro, quanto mais eu luto, mais peno, quanto mais eu luto, mais vivo agonizando, porque estas lutas todas são umas verdadeiras consumições de vidas. Outros
chegando ao ponto de ficarem completamente desiludidos de tudo e dizendo: o que adianta viver somente para sofrer até morrer? O que adianta viver para penar sem saber por quê? A vida é uma vida cheia de incertezas, cheia de aventuras fracassadas, por sermos aventureiros do nada. E assim, muitos chegando ao ponto, ao auge do desespero, e dizendo: qual é o valor da vida? Encontrando então a nulidade de tudo, completavam: nenhum, por ser uma vida provisória, uma vida aparente, uma vida ilusória, uma vida que de repente desaparece. E continuavam dizendo: vivemos todos desiludidos e sonhando com este monte de asneiras, e tantas asneiras formam obstáculos que só com o tempo é que se cai na realidade da vida. A vida só é boa para quem não a conhece. A vida nunca foi boa, e por isso todos somos sofredores e mortais. Vejam o labirinto criado pelo animal. Labirinto esse em que o animal nunca se conformou de ser um animal. E sendo um animal, sem saber por que é um animal, então diz: é verdade, eu não sei quem sou, muito menos o porquê assim sou, e muito menos ainda o porquê fui formado assim, gerado assim. Não sei de onde vim, não sei para onde vou. Não sei como se justifica a origem do mundo e a origem de nossa vida. Eu estava no ar, mas agora não. Agora estou com o livro na mão e tenho consciência, porque conheço as coisas reais, racionalmente, como elas são. E assim, o mundo sempre foi cheio dessas maravilhas aparentes, e por assim ser, é que o sofrimento sempre se multiplicou. Ninguém nunca procurou conhecer a causa do sofrimento, porque um sofredor não tinha condições de saber a causa, como agora está sabendo. Hoje, todos unidos ao mundo racional, sendo orientados pelo mundo racional, todos vivendo racionalmente, iluminados pela luz racional, vendo a luz racional e bem adiantados para terem a vidência completa racional. Com a vidência completa, veem dia e noite o mundo racional, e daí felizes e contentes para o resto da vida. Está aí o ponto primordial de alcançarem a vidência racional em toda a sua plenitude. Estão unidos ao mundo racional, por estarem vendo o mundo racional. Quando esse corpo de matéria provisório se findar, por o corpo fluídico já estar ligado ao mundo racional, ao seu verdadeiro mundo de origem, não nasce mais aí, na vida da matéria, porque já se ligou ao seu mundo de origem e está definitivamente no seu verdadeiro mundo de origem. Então, passou a viver no seu verdadeiro mundo de origem. A vida continua no seu verdadeiro mundo de origem, porque a pessoa não morre, continua a vida no seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. A matéria é aí do chão, e aí fica no lugar dela. O que segue é o corpo fluídico. Este é que é a origem da vida, é que deu a vida provisória da matéria. O corpo fluídico é a origem da vida provisória da matéria. Então, este corpo vai continuar a vida no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E a matéria, que é produto aí do chão, que é produto aí da terra, fica aí no chão, no lugar dela, aí na terra, no lugar dela, porque é produto aí da terra. Mas, por ser também uma deformação racional, vai seguindo
a sua transformação para o seu estado natural, tornando-se outra vez a resina que foi, com a transformação dessa deformação para o estado natural. Então, a vida continua, ninguém morre. Morriam, sim, quando julgavam que a vida fosse essa mesma, porque não conheciam o seu verdadeiro mundo de origem, não conheciam o mundo racional, que deu origem a toda essa deformação racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Quando não conheciam, julgavam que a vida fosse essa mesma, e a causa do corpo fluídico em matéria, sempre aí permanecendo. Morriam aí e tornavam a nascer aí mesmo, tornavam a morrer e tornavam a nascer, tornavam a morrer e tornavam a nascer, sempre aí mesmo, porque o corpo fluídico estava aí. Agora não. O corpo fluídico continua a vida no seu verdadeiro mundo de origem, e desta forma acabou a morte. Não há mais morte. Não vão nascer aí para morrer, porque a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Vejam que está aí a maior grandiosidade universal, todos de volta para o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal racional. Na fase de animal racional, ninguém conhecia a sua verdadeira origem. Não conheciam o mundo racional. Estavam aí, nessa fase de animal, e como tudo que tem princípio tem fim, essa fase de animal teve princípio e teve o seu fim. Por isso, já terminou há muito, e agora a fase racional vem substituir a fase de animal racional. Na fase racional, todos tomando conhecimento do mundo racional, do mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Então, deixaram de ser animais racionais para serem aparelhos racionais. Como animais racionais, não conheciam o que era racional. Conheciam apenas o que eram animais racionais. Por estarem nessa categoria inconsciente, não sabiam o porquê eram animais. Vivendo como animais, sem saberem o porquê eram animais. A vida se tornava uma vida agoniada, todos agonizando por não terem a definição completa do seu ser e a definição completa do mundo que habitam, o mundo de matéria. Então, viviam todos inconscientemente por serem animais. Viviam nessa inconsciência e o inconsciente sofre muito, comete as maiores loucuras com a multiplicação do desequilíbrio, com a multiplicação dos males, por serem inconscientes, vivendo assim de mal a pior sempre, pensando no bem, sendo vítima do mal, vítimas dos males, por serem inconscientes. O inconsciente não sabe se defender. O inconsciente sofre sempre, e por isso foram qualificados de sofredores, vivendo a dizer: a vida é de sofrimentos até morrer, por de verdade coisa alguma sabermos. Viviam todos iludidos, vivendo de ilusões, vivendo de sonhos, vivendo de esperanças, vivendo de experiências, vivendo de pesquisas, por coisa alguma de certo saberem, experimentando tudo, sempre em experiências, para acertar ou não, e nunca acertando, sempre procurando acertar e sempre por acertar. Por estarem sempre por acertar, é que o sofrimento se multiplicava sempre, os tormentos se multiplicavam sempre, tornando-se uma vida de sofredores. Todos sofrendo sem saberem porquê.
A causa de serem mortais, ninguém nunca soube. Nunca souberam porque estavam nessa categoria de animal. E o animal é livre pensador, inconsciente. O inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz. E por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje o certo é assim, e amanhã já o certo é outro. Depois, esse certo já é outro, e assim sucessivamente, sempre à procura do certo, e sempre por encontrar o certo. Então, tornando-se uma vida angustiada, tornando-se todos duvidosos, todos desconfiados, por viverem todos de experiências, todos duvidando de tudo, por não conhecerem o certo, por viverem na incerteza de tudo, por viverem inconscientes, por viverem nessa categoria de animal. Por serem uns animais, é que viviam mal. Quem vive mal, duvida de tudo, duvida até de si mesmo, é desconfiado de tudo, tem medo de tudo, por viver na categoria de animal. O animal não conhece o certo, e por não conhecer o certo, tinha que viver a si mesmo, confiando e desconfiando. Tornava-se, então, uma vida de agoniados, de assombrados, assombrados com tudo, por ninguém conhecer o certo, vivendo assim e o sofrimento se multiplicando, todos sufocados pelo desespero, por nada de certo conhecerem, por nada de certo saberem, por não saberem o porquê assim estavam nessa condição de animais, tornando-se todos verdadeiros materialistas, por julgarem que a vida se constituiu só da matéria e que não havia mais no que pensar, a não ser somente na matéria. O animal, por ser animal, é materialista. Todo animal é materialista. Todo animal vive para a matéria, julgando que na matéria iam encontrar o que nunca puderam encontrar, o certo, e por isso sempre por acertar. Então, a vida tornou-se uma vida de sonhos, de fantasias e ilusões, e daí as multiplicações de todos os males. Agora, conhecendo o porquê de toda essa transição na categoria de animal racional e dizendo: é verdade, toda esta lapidação foi muito boa. Tudo isto foi muito bom para a lapidação do animal racional. Hoje, conhecemos a fase racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase da multiplicação do bem sempre. Na fase de animal racional, na fase inconsciente, era a multiplicação do mal sempre, era a multiplicação das ruínas, por a fase ser uma fase inconsciente. Na fase racional, é tão diferente. É uma fase consciente, com a multiplicação do bem sempre, porque todos são orientados racionalmente. E sendo orientados racionalmente, não há desacerto, todos acertando sempre, e tudo que é certo vai bem. Não há desacerto. Então, há a multiplicação dos acertos, a multiplicação de tudo de bom, de bem e de lindo. Vejam o ponto culminante que alcançaram, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, a multiplicação do bem. Então agora, todos vivendo felizes e contentes para o resto da vida, por tudo dar certo na vida de todos. Ao passarem para a fase racional, ficarão completamente desligados da parte animal do corpo, cessando a influência dos fluidos elétrico e magnético, por estarem ligados pela luz racional ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Aí, então, todos recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional,
recebendo todas as orientações dentro dos seus lares ou onde estiverem, para que tudo dê certo na vida de todos. Todos serão atendidos nos seus lares ou onde estiverem. A terra se tornará um verdadeiro paraíso racional, cessando todos os males do corpo de todos e todos os males da vida, por viverem em harmonia com o seu mundo de origem, o mundo racional, por viverem ligados ao seu mundo racional, por encontrarem o seu verdadeiro natural, por estarem iluminados pela sua verdadeira luz, a luz do aparelho racional. A luz verdadeira é a luz racional. Aí, tudo dando certo na vida de todos. Tudo bom, tudo belo, tudo lindo. E a multiplicação de tudo de bem, de bom, de belo e de lindo. A terra se tornará um verdadeiro paraíso racional. Tudo isso muito naturalmente, sem abalo de espécie alguma, porque são coisas naturais da natureza. Não há abalo, ninguém sente. É tudo natural. Não é uma coisa de repente que vai dar choque, que vai fazer com que fiquem chocados. Não. Em absoluto. É tudo naturalmente sem sentirem. Não está vendo você, que está aí lendo, como mudou bastante? Já não está bem diferente? Já não é bem diferente? Então, é tudo naturalmente, sem sentir. E mais adiante, mais diferentes vão ficando, sem sentirem. Tudo é natural. O que é feito pela natureza é tudo natural. Você algum dia sentiu crescer? Não. Você cresceu sem sentir, porque é natural. Essas mudanças todas são naturais, sem ninguém sentir, sem abalo de espécie alguma. A luz racional vai penetrando no corpo, no aparelho, sem sentir. Vai se desligando o fluido elétrico e magnético sem sentir, e todos vão chegando naturalmente para o certo dos certos. O mundo teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Todos tiveram o seu princípio muito naturalmente, por chegarem a esse ponto muito naturalmente. E agora, todos saindo daí para fora, porque não são daí, muito naturalmente, sem abalo, sem sentirem. Agora, todos sendo orientados pelo mundo racional, noite e dia, dia e noite, todos lendo e relendo para se desenvolverem racionalmente, para se lapidarem racionalmente, para sentirem todo o conhecimento dentro do seu eu e saberem falar e expor o que é cultura racional, cultura do mundo racional. O que é a cultura do mundo de origem de todos? A cultura consciente, a cultura positiva. Vejam que tudo chega no seu dia, como agora chegou o dia de todos saberem o que estão sabendo, de conhecerem o que estão conhecendo, porque tudo tem o seu tempo e a sua época. A fase de animal racional foi uma fase de lapidação do animal racional. Precisou existir tudo o que existiu e existe na fase de animal racional para a lapidação do animal, para o amadurecimento do animal, para depois de amadurecido, quer dizer, para depois de desiludidos de tudo na fase de animal racional, descrentes de tudo, desiludidos de tudo, encontrarem a fase de recuperação do animal racional, que é a fase racional. Então, para que o animal ficasse amadurecido, foi preciso existir tudo isso que existe e existiu na fase de animal racional, para a lapidação do animal racional. O animal racional
depois de lapidado e amadurecido, ficou de uma forma tal à procura de novos rumos, como aí estavam todos à procura do rumo certo, porque na fase de animal racional não estavam mais suportando o desacerto e as incertezas de tudo. Não estavam mais suportando, já estavam em desespero, à procura de uma solução nova que viesse satisfazer todos, com base e lógica, porque na fase de animal racional não encontravam base nem lógica. Viviam à mercê dos mistérios, viviam à mercê do infinito e não podiam penetrar no infinito, não podiam desvendar esses mistérios. Então, ficavam agonizando, desesperados, com uma infinidade de pesquisas e com uma infinidade de experiências para encontrarem o certo. O desespero era grande em todos, para a procura da definição certa do mundo, da origem da humanidade, e essa definição sempre por encontrar. E hoje, tão naturalmente, foi parar aí em vossas mãos e em mãos de todos a definição da origem dessa deformação racional e de todos esses seres componentes dessa deformação. Hoje, todos satisfeitos, de uma forma tal que não sabem nem explicar, nem dar uma explicação da satisfação de todos. Então, a explicação do vivente é a seguinte: chegou o dia da maior alegria universal, e nós temos conhecimento do porquê vivíamos mal. Vivíamos mal porque o corpo é de matéria, e a matéria é de origem do mal. Vivíamos mal porque o mal por si mesmo se destrói. O mal por si mesmo se acaba. E nós não sabíamos o porquê disto. Essa é a grande infelicidade de vivermos aqui, sofrendo tanto, penando tanto, procurando saber e conhecer o porquê desta situação, e ninguém nunca podendo dar solução. Hoje, as soluções em nossas mãos. A solução deste tudo aparente, a solução destas misérias todas, que basta ser matéria para ser miséria. Matéria é irmã gêmea da miséria, porque a matéria é gerada e surgida do nada. Por ser miséria, forma-se em um tudo aparente para sofrer e voltar ao seu mísero estado, ao nada. Miséria é nada, nada é miséria. Então, tudo isso surgiu do nada, surgiu da matéria, e todos vivendo ridicularizados dessa maneira, horrivelmente, tenebrosamente, inconsciente, por viverem iludidos, julgando ser o que não são, julgando ser aquilo que nunca foram. Então, aí, a agonia de todos, e todos dizendo: somos sofredores, somos mortais. Tudo se acaba e não sabemos o porquê de tudo isso, de toda essa calamidade, o porquê desta calamitosa situação que ninguém nunca soube dar uma explicação. Vivemos porque temos vida, mas não sabemos a origem desta vida, não sabemos o porquê desta vida, não sabemos o porquê da origem deste mundo, não sabemos o porquê deste mundo. Vivemos todos no ar, sem coisa alguma sabermos de certo. E assim, com uma infinidade de perguntas sem respostas, com uma infinidade de lamúrias, com uma infinidade de interrogações, e tudo sem ninguém poder responder. O desespero de todos aumentava e diziam: estudamos tanto para, no fim, ficarmos na mesma. O que é que adianta? É verdade. Tudo isto são produtos do nada,
e por serem produtos do nada, são componentes desta vida que não vale nada, que começou do nada e acaba em nada. E qual é o valor deste nada? Nada. Qual é o valor do nada? Nada. Então, o que adianta tudo isto? Nada. O que adianta ter apego ao nada? Não adianta nada. O que adianta sermos materialistas? Não adianta nada, porque a matéria provém do nada. O que adianta a preocupação do nada? Não adianta nada, porque tudo acaba em nada. Então, estamos perdendo tempo com este nada. Não estamos adiantando nada. E continua o materialista a dizer: é verdade, eu sou um inconsciente, um livre pensador que estou julgando que o nada tudo é, esquecendo que o nada nada é. Os materialistas ficam obsedados pela matéria, embriagados pela matéria, dominados pela matéria, fanatizados pela matéria. São doentes, inconscientes dessa ordem, livres pensadores que não sabem o que estão fazendo. Falam porque aprenderam a falar. Se não aprendessem, não sabiam falar. São papagaios, só sabem falar aquilo que aprendem. Esquecem que são animais sem valor de espécie alguma. Qual é o valor da matéria? Nenhum, porque a matéria é um mal que por si mesma se destrói, e por isso tudo se acaba. Então, o materialista não regula bem, porque o materialista tem o nada como se tudo fosse, até que com o tempo vem a desilusão por isto ou por aquilo, e daí a decepção. É por isso que foi preciso tudo o que se passou na categoria de animal racional para a lapidação do animal materialista. Hoje, a maioria dizendo: é verdade, vivíamos todos iludidos conosco e com tudo. Vivíamos dominados pelas ilusões, pelas aparências, pelas fantasias, pelos sonhos e pelos ideais materialistas. E assim, hoje, todos descrentes da vida da matéria, todos desanimados da vida da matéria, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir, e cada vez se multiplica de uma forma tal que ninguém está aguentando. Então, muitos dizendo: é verdade, ninguém está mais aguentando o peso da vida, ninguém mais está aguentando o peso da inconsciência, ninguém está mais aguentando o peso das ilusões, das fantasias, dos sonhos. Ninguém está mais aguentando esta vida de decepções, de sofrimentos, de crimes, de desastres de todas as espécies e de todas as formas. Ninguém está mais aguentando este tufão de ruínas da vida da matéria, este tufão arrasador e abrasador, em que o sofrimento devora todos. Não há quem não sofra, cada qual de sua maneira, cada qual do seu jeito e cada qual de sua forma. Todos sofrem. Ninguém mais está aguentando. A vida chegou ao ponto da desilusão. Está aí o ponto da discórdia, do desequilíbrio, das brigas, das guerras. Enfim, um tufão de calamidades, um tufão de ruínas, todos vivendo porque têm vida, mas completamente preocupados e desgostosos pelo que vai pela vida e pelo mundo de um modo geral. Na vida, ninguém tem garantia. É uma vida sem garantias, expostos aí a todos os males, a todas as ruínas, a todas as decepções, a todos os choques, a todos os sustos, a todas as enfermidades, a todas as doenças, a todos os desacertos,
Enfim, uma avalanche de ruínas que vem sobre a humanidade sem ninguém poder dar uma explicação do porquê dessa desorientação universal. Vejam que na categoria de animal tinham que viver assim, todos sendo lapidados até ao ponto de ficarem amadurecidos, como estão, descrentes de tudo, e aí encontrarem a fase racional, a fase de recuperação do animal, que já se julgava perdido e dizia: estamos perdidos neste mundo, neste universo, sem sabermos como, sem sabermos por quê. Estamos todos perdidos, sem sabermos de onde viemos, nem para onde vamos. Estamos aqui sem rumo. Hoje é um e amanhã é outro, depois outro, e assim sucessivamente. Uma multiplicação de ruínas. Vivendo assim, aparentando contentes, mas descontentes por serem como são. Hoje aí, a fase de recuperação em suas mãos, a fase racional, e todos sendo recuperados. Então, dentro da fase de recuperação, é que vão ter prazer de viver. Dentro da fase racional, é que serão felizes, por todos serem orientados racionalmente, e tudo começar a dar certo na vida de todos. Hoje, todos de parabéns, por estar aí a fase racional, a fase mais brilhante que chegou ao mundo, por ser racional, a fase que todos esperavam, a fase de recuperação do animal racional, que faz com que deixem todos de serem animais para serem aparelhos racionais. E assim, daqui mais um pouquinho, o mundo inteiro dentro da fase racional. É o que todos estavam procurando, a recuperação desta fase, em que já se julgavam perdidos, a fase de animal racional, a fase em que viviam desesperados, nervosos, ferozes. Já estavam quase por conta da loucura total. E por isso, eis os ingênuos, mutiladores e arrasadores do próprio animal racional. Então, agora sim, é que vão ter gosto e muito prazer de viver, porque sabem por que estão vivendo, sabem por que têm essa vida assim, esse corpo assim, sabem de onde vieram e para onde vão, sabem o porquê de toda essa transição. Hoje, todos cientes de tudo, não há mais mistérios, não há mais enigmas, e sim, todos hoje, dentro do seu mundo de origem, e dizendo: é verdade, até que chegou o nosso dia. Agora chegou o dia da maior felicidade de todos, a definição completa dos seres e do mundo. Todos de parabéns, alegres, felizes e contentes, cantando com alegria racional, com a alegria verdadeira. Mas, para chegar a este ponto, tinham mesmo que ser lapidados até ficarem amadurecidos, para entrarem para a fase de recuperação. Então, chega agora no mundo o maior brilhante universal, a cultura racional. Muitos chorando de emoção e satisfação, de uma alegria que nunca tiveram igual. A emoção é uma coisa natural, de quem sente que saiu da infelicidade e entrou na fase da felicidade verdadeira, na fase racional. A fase da infelicidade era a fase de animal racional. Hoje, todos enobrecidos racionalmente, enobrecidos pelo mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, no seu progresso de pureza, no mundo racional. Hoje, todos ligados aos puros, limpos e perfeitos, e sendo orientados pelos puros,
limpos e perfeitos racionalmente. Não é para menos a emoção. Tem mesmo que chorar de alegria e satisfação por saberem que o mundo teve o seu princípio e que agora chegou o seu verdadeiro fim, por estar aí a fase racional, a fase de recuperação de todos e a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, a emoção é grande devido à satisfação de saírem desse caos da vida da matéria, de saírem desse mundo de lama, porque matéria é lama. E assim, todos hoje, dentro da fase racional, esquecendo ou esquecidos da fase de animal racional. O mundo há muito vem passando por várias transformações, as conhecidas e as desconhecidas, necessárias para a lapidação do animal racional. O animal racional tinha que chegar ao fim da lapidação, com outra transformação para chegar no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim, e para chegar ao seu fim, tinha que passar por todas essas transformações. Então, já desde muito, o animal racional, lapidado e amadurecido, chegou ao ponto de estagnação, por não encontrar saída da situação em que vivia, envolvido em grandes mistérios, sem saber dar solução da sua situação e da situação do universo. Ficou o animal apalpando tudo, pesquisando tudo, em experiência sempre, e tudo sempre ficando na mesma. O desespero e a angústia aumentando cada vez mais, porque ficaram amadurecidos, chegaram no fim do entendimento e da compreensão. Então, o animal, aflito, ficou procurando meios e modos de descobrir a sua origem e a origem do mundo, sem encontrar. Ficava sugerindo uma infinidade de coisas sem chegar à conclusão real, à conclusão certa. As pesquisas e as experiências não cessavam, de todas as formas e de todos os jeitos, e viviam dizendo: temos que descobrir. Algum dia havemos que descobrir de onde viemos e para onde vamos. Então, a luta era grande e tudo sempre na mesma. A resposta era sempre a mesma. Ninguém sabe de onde veio e muito menos para onde vai. E assim, porque chegaram ao amadurecimento total, estão procurando uma solução e definição de sua situação, e sempre por encontrar. Então, a agonia do animal era muito grande, porque o animal queria saber o porquê ele assim é, porque todos assim são, porque o mundo assim é, e o porquê da origem desse mundo, o porquê se originaram de matéria, a causa dessa origem, a causa desse mundo. Vivia o animal racional à procura de saber e conhecer o antes de assim ser, o antes desse mundo assim ser, o que era, e o que deu causa e origem a esse mundo. O animal procurava o antes de sua origem assim ser e o que deu causa. Qual foi a causa da origem de assim serem? Ficava o animal com uma infinidade de pesquisas, de lutas e mais lutas tremendas, sempre em experiências para ver se encontrava a origem do seu verdadeiro ser, e nunca conseguia isso. Então, botava todos em agonia. Tudo isso porque o animal chegou no seu fim, pelo amadurecimento total. Está o animal à procura da real realidade dessa natureza esquisita, que é o ser de matéria, ou que são os seres materiais. E hoje, sem esperar, o animal sendo surpreendido por tudo que ele desejava
e precisava saber de onde veio e para onde vai, como veio e como vai, o antes de ser o que é, o que era, o antes de tudo ser o que é e o que era, a origem do antes de ser. Hoje, o animal satisfeito, satisfeitíssimo, por saber de onde veio, como veio, por que veio, para onde vai, como vai e por que vai. Hoje, o animal satisfeitíssimo, por saber o porquê este mundo assim é, por saber por que todos assim são, qual foi a causa de tudo isso, a origem de tudo isso, o que deu causa a tudo isso. Hoje, o animal se completou integralmente e diz: é verdade, acabaram-se os mistérios, extinguiram-se os mistérios, não há mais mistérios, porque aí estão todas as soluções que desejávamos, a definição do nosso ser e a definição do mundo que habitamos. Hoje, o animal olha e diz: lutamos demais e não conseguimos o que desejávamos, porque nós não podíamos descobrir, por nós mesmos, o antes de ser. Pois se não sabíamos o porquê assim éramos, como podíamos saber o antes de assim sermos? Vínhamos lutando há muito para termos essas soluções, e nunca conseguimos. E hoje, tão naturalmente, todas as soluções do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que deu consequência a esta deformação racional. Só mesmo do mundo racional é que podia vir a definição de tudo, do porquê de tudo. E agora estamos mais do que satisfeitos, e não é para menos, por termos o contato com o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Nunca que poderíamos pensar em chegar a tanto, mas chegamos, por meio do conhecimento racional. Conhecer o mundo racional, o mundo de nossa origem. Ficamos ligados a ele para tornar a voltar de onde saímos, o mundo racional, o mundo da verdadeira origem do aparelho racional. Hoje, sabemos com as provas e comprovações que temos em nossas mãos que estamos ligados ao nosso mundo verdadeiro, o mundo racional. E por isso, nascendo a vidência racional em todos, e todos vendo a luz racional, e vendo o mundo racional, todos dialogando com os habitantes do mundo racional, nossos irmãos, puros, limpos e perfeitos. Então, não há mais dúvidas a fazer. Estamos na fase racional, a fase consciente, a fase positiva, porque estamos em contato, diariamente, com nossos irmãos do mundo racional, de onde nós viemos e onde nós já estamos. Então, hoje, todos estão de parabéns. Acabaram-se as martirizantes agonias, as martirizantes pesquisas, porque está tudo solucionado a contento, claro e cristalino. Hoje, todos ligados à eternidade, e aqui na vida da matéria. A eternidade é justamente o mundo racional, o mundo da nossa verdadeira origem, o nosso mundo verdadeiro. E assim, hoje, sabemos a causa e a origem desta degeneração racional, desta deformação racional. Sabíamos que não éramos daqui deste mundo de matéria, mas não sabíamos por quê. Hoje é que estamos cientes do porquê nós não éramos daqui, e sim de onde nós somos. De forma que a lapidação do animal foi uma coisa natural da época, da fase de animal, porque o animal sempre foi rude e teimoso, por ser animal, e por assim ser, tinha mesmo que sofrer muito com a lapidação,
para que ficasse lapidado, e depois de lapidado, amadurecido. Depois de amadurecido, compreendido e entendido de que tudo estava fora do seu lugar, e por tudo estar fora do seu lugar, sofreram muito, até chegar a conhecer o seu verdadeiro lugar, para acabar o sofrimento de uma vez por todas. Então, o animal tinha que pensar muito, sofrer muito, para ir se lapidando e se desiludindo das mentiras criadas por si mesmo, de toda a criação de si mesmo. Tinha que se desiludir de tudo, até chegar ao ponto de amadurecimento total, desiludido de tudo e dizendo: é verdade, no mundo não existe nada de realidade. Tudo é aparência, ilusão, fantasias, artes e hipocrisia para a destruição do animal, até que o animal chegasse a esse ponto de desilusão total, de desilusões definidas, para assim, depois de amadurecidos, chegarem à conclusão de não admitirem mais coisa alguma e dizendo: é verdade, tudo é superstição criada pelo homem e que não chega a uma conclusão de coisa alguma, por a realidade não ser esta. Por tudo ser assim, é que o sofrimento vem se multiplicando cada vez mais, até chegar a este ponto insuportável de indignação e dizer: é verdade, o que adianta tanta cultura? O que adianta tanta civilização, se continuamos com os métodos monstros? Somos bárbaros, continuamos com o método de selvagem. A selvageria continua, as barbaridades, as monstruosidades continuam. O que adianta nós pensarmos ser aquilo que não somos, pensarmos ser puros, finos, bons e humanos? Pensar ser é uma coisa, se as provas são todas ao contrário. Falamos em justiça e as monstruosidades aí existindo. Existem as injustiças, as covardias, o poder da força, o abuso da força, do bruto que esmaga tudo e todos para vencer os seus ideais, vencer de um sonhador louco por ser um animal. E o animal é materialista por ser animal. Por ser materialista, na categoria de animal, é ambicioso, ganancioso, invejoso. Então, tem os ideais materiais, e daí é como se vê a brutalidade infernal. E assim, vivendo de aparências, aparentando sempre serem o que não são, o que nunca foram, e por isso a lapidação cada vez mais acentuada, no propósito de diminuir ou de acabar com a ferocidade de animal embrutecido, que por ser embrutecido, mantém as suas vaidades de conquistas materiais e conquistas do nada, brigando pelo nada, sacrificando todos pelo nada, guerreando pelo nada, como coisa que fosse adiantar, como coisa que o nada fosse alguma coisa de valor. Qual é o valor do nada? Nada. Mas o animal, embrutecido ainda, quanto mais embrutecido é, mais materialista. Quanto mais materialista é, mais apaixonado pelos seres materiais e mais agarrados ao mal, mais agarrados ao nada. Tudo por ser um animal embrutecido. Então, o animal assim, deste jeito, se torna uma fera, se torna feroz, se torna um monstro, abusando do livre-arbítrio, se torna um selvagem. Tudo isso por estar embrutecido pela rudez da matéria. E daí, o sofrimento se multiplicando para a lapidação dos brutos materialistas. O materialista é bruto,
só enxerga a matéria, só enxerga o mal, a matéria de origem do mal como elemento de prestígio, e por isso multiplica o mal e acaba mal, porque o mal, por si mesmo, se destrói. A brutalidade cega o materialista. O bruto é um cego e, por ser cego, sofre e faz os demais sofrerem. É por isso que o sofrimento sempre foi o maior brilhante no meio destas feras, destes monstros, para lapidá-los. O sofrimento sempre foi o melhor instrumento para a lapidação do animal embrutecido, que, por ser embrutecido, é fabricante de tormentos, de dores, lágrimas, e sofrendo as consequências também pela sua brutalidade. Bruto ainda, por não ser lapidado. Por isso está aí o sofrimento, para a lapidação dos brutos, do animal racional embrutecido pela matéria, ganancioso, ambicioso, invejoso, enfim, reunindo tudo, todos os defeitos. Então, para que o bruto se lapide, está aí o sofrimento criado por si mesmo. Assim, olhem para o mundo e vejam quanta estupidez, quanta brutalidade infernal, quanto desequilíbrio, quanta desumanidade, quanta injustiça e quanta falsidade. Tudo isso por o animal ainda estar embrutecido. É o bruto reunido ao bruto, todos imperfeitos. Então, as provas aí estão. A selvageria, a monstruosidade e a injustiça imperam. É a ideia do bruto. Então, o que é que aconteceu? Por a fase de animal ser liquidada, os animais, produto da fase de animal racional, aí ficaram para serem liquidados também. Então, está o animal na fase de liquidação, sendo liquidado aos montões, as ruínas se multiplicando, e todos querendo endireitar, e tudo sempre por endireitar esse presépio tão desafinado. O sofrimento se multiplicando e os tormentos da mesma forma. Quem não conhece e não sabe o porquê de tudo isso, lamenta e diz: onde vamos parar com tantos absurdos, com tantos desacertos, com tanta incoerência? Como não conheciam o que conhecem agora, tinham que ficar mesmo apavorados. Agora não. Agora tem com quem contar. Mas antes de conhecer o mundo racional, viviam todos agonizando, à mercê do mal. Então, diziam: onde vamos parar desta maneira, se tudo vai de pior para pior, se as ruínas se multiplicam? Fala-se em bem, procura-se o bem, se quer bem, mas somente se vê tudo ao contrário, tudo de ruim multiplicando, tudo piorando. E hoje, todos sabendo o porquê o mundo sempre assim foi.